Bem, pessoal, vamos à solução de mais um exercício. Nós temos aqui a questão que diz assim: considere a seguinte proposição. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição caracteriza: letra A, um silogismo; letra B, uma tautologia; letra C, uma equivalência; letra D, uma contingência; e letra E, uma contradição. Esse problema, para você resolver, acredito que a maior dificuldade vai ser você saber o que significa cada uma dessas alternativas. Então, nós temos a frase: na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Então, antes de nós tentarmos responder, vamos lembrar o conceito de cada um dessas afirmações aqui. Então, o que é um silogismo? Então, nós temos o seguinte: o silogismo é aquele argumento formado por duas premissas e a conclusão. Então, quando nós temos duas premissas e uma conclusão, nós temos um exemplo de silogismo. Isso nós vimos na aula e também nós já respondemos exercício a esse respeito. O que é uma tautologia? Tautologia é toda proposição cujo resultado de sua tabela verdade resulta somente em valores verdadeiros. Então, veja, para sabermos se esse é um exemplo de tautologia ou não, nós temos que fazer o quê? A tabela verdade. O que é uma equivalência? Equivalência é quando duas proposições são iguais, tem valores lógicos, tem valores equivalentes. Uma contingência é toda proposição cujo resultado de sua tabela verdade resulta em valores verdadeiros e falsos. E contradição é quando o resultado, né, da proposição resulta somente em valores falsos. Então, aí com esses conceitos, fica mais fácil nós entendermos. Como você pode ter observado, na maioria dos conceitos, nós vimos aqui uma palavra básica, que foi a palavra tabela verdade. Se a tabela verdade resultar somente em valores verdadeiros, nós estamos diante de uma tautologia. Se resultar em valores verdadeiros e falsos, aí nós temos um exemplo de contingência. E de contradição é quando só tem valores verdadeiros. Então, nós vamos pegar aqui a afirmação: o candidato A será eleito ou não será eleito. Olha só, aqui nós só temos uma afirmação, uma proposição, que é: o candidato será eleito. Vamos chamar essa proposição de P, conforme nós temos feito, e observa que aqui nós temos a outra proposição, que na verdade é a negação dessa. Então, nós temos não P. Então, nós temos uma afirmação, uma proposição, e temos a negação dessa proposição. E juntando as duas proposições, ligando as duas, nós temos o conectivo ou. Então, vamos fazer a tabela verdade dessa proposição, desse P ou não P. Mas, para isso, nós precisamos lembrar do seguinte: para nós calcularmos, fazermos a tabela verdade, nós temos que saber quantos argumentos nós vamos trabalhar. Então, o nosso número de linha, lembrando, é igual a 2 elevado o número de proposições. Então, quantas proposições nós temos nesse exemplo? Nós temos uma proposição. Então, nós vamos ter duas linhas. Então, fazendo a tabela verdade, nós temos aqui na primeira coluna o valor de P, na segunda coluna o valor de não P e na terceira coluna o resultado, P ou não P, ok? Então, só lembrando que eu fiz, primeiramente eu peguei a proposição: o candidato A será eleito, chamei de P ou não será eleito. Ora, se ele será eleito, é P. A negação de P, o não P, ele não será eleito. E o resultado disso é essa proposição, P ou não P. Quantas proposições nós temos? Uma. Então, o nosso número de linhas vão ser duas. Então, como eu preencho aqui a tabela, ó, verdadeiro, falso, porque eu só tenho duas proposições. E aqui, ó, se P é verdadeiro, o não P é o quê? Falso. Se P é falso, o não P é verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro. Aqui agora, nós temos verdadeiro ou falso. O resultado é o quê? Verdadeiro. Por quê? Porque na disjunção, ou no argumento I, aliás, no argumento não, no conectivo ou, basta que
uma das proposições seja verdadeira para que para que todo o resultado seja verdadeiro. Então, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. O que nós concluímos aqui? Nós concluímos que o resultado é formado apenas por valores verdadeiros. Então, nesse caso, nós temos um exemplo de tautologia. Opção que está na letra B. Então, na letra B, nós temos tautologia. Por quê? Porque todos os resultados, porque o resultado foi formado apenas por valores verdadeiros, ok? Um abraço para você e até a próxima questão.